Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou o Giovanni e acabou agora Santos 2, São Bernardo 1. O Santos vence mais uma partida no campeonato, assume novamente a liderança geral do Campeonato Paulista e continua com a campanha maravilhosa no campeonato, né? Uma campanha que nem o torcedor mais otimista no início do campeonato acredito que esperaria que o Santos fosse ter uma campanha tão boa quanto essa. E é isso, assumimos a liderança geral. O Santos caminha a passos largos aí a terminar essa fase de grupos como o primeiro. A gente sabe que o Palmeiras tem um jogo a menos ainda, então se eles ganharem, eles passam a gente. O Santos que foi a 22 pontos. Mas vamos comemorar de momento agora essa nossa primeira colocação. Isso tem bastante importância visando aí a sequência, né, do campeonato na fase de mata-mata. E assim, eu tô com a expectativa de que o que vier daqui pra frente já é excelente. Eu só queria um começo de ano tranquilo, só queria um começo de ano calmo, só queria um começo de ano feliz com o Santos. E hoje a gente teve isso e isso foi nítido graças ao Morumbi lotado, né? A gente pôde ver como o santista tá mais tranquilo, tá confiante, tá feliz de novo em ver esse time jogar, em vestir essa camisa. Acho que o torcedor que torce de verdade, que ama o clube, sofreu muito, né, em dezembro, sofreu muito com a nossa queda, todo mundo sofreu. E ver hoje um Morumbi lotado com mais de 50 mil pessoas, o Santos ganhando um jogo, é algo muito gostoso, é algo muito legal de ver. É algo que a gente não imaginaria há, né, pouco mais de 2 meses, que o torcedor voltaria a sorrir assistindo o jogo do Santos, que o torcedor voltaria a ser feliz, né? Naquele momento a gente só tava triste, só imaginava o pior. E hoje a gente volta a sorrir, volta a comemorar, volta a ter prazer de sentar, que né, eu felizmente não tenho tanta facilidade em assistir um jogo do Santos no estádio, mas em ligar a TV, em assistir um jogo do Santos, em curtir. Lógico, a gente vai discutir alguns pontos, mas o principal ver ter uma fase boa com o time, ter esse carinho novamente restabelecido e ter uma fase legal, acompanhar uma fase boa do Santos de novo, coisa que há muito tempo a gente não tinha. Há 3 anos a gente teve isso roubado de nós, graças a uma diretoria porca, né? Uma diretoria irresponsável que acabou com o clube, que destruiu o clube. Hoje a gente tem um presidente que já teve no cargo há outro tempo, em outros tempos, que vem fazendo início de campanha legal, vem fazendo início de gestão bacana. A gente pode discutir alguns pontos, né? Você pode gostar do Marcelo Teixeira ou não, mas é bacana demais ver o que tem sido feito pelo Santos nesse início de ano, esse início de gestão, valorizando seus ídolos, valorizando a sua história, respeitando lendas que o Santos criou e fez ao longo dos anos. Bacana demais a homenagem ao Serginho Chulapa, jogador aí que ficou marcado na história do Santos, né? O último título aí no título paulista, né, de 1984. Bacana demais isso, é muito legal isso, você ter esse vínculo com ídolos, vínculo com a história, resgate de momentos, valorizando aquilo em que tornou o Santos tão grande. Tornou o Santos essa marca gigantesca, né? Esse clube maravilhoso, esse clube gigante que nós somos. E é muito importante você valorizar isso. É muito importante sim você ter um momento muito bom, você ter um time bem organizado, mas sem esquecer das suas origens, sem esquecer daquilo em que tornou e colocou o Santos onde ele está hoje, né? Digo na história, clube gigantesco, clube lendário, né? E infelizmente, nosso rebaixamento está na Série B numa pequena isso, numa pequena de jeito nenhum. Colocar 50 mil torcedores no domingo de manhã, no estádio de um rival, contra o São Bernardo no Campeonato Paulista, cara, isso é maravilhoso. A torcida tá de parabéns. A torcida fez uma festa espetacular, apoiou o tempo todo e isso foi ótimo, isso foi muito bom. O jogo em si, tivemos sim pontos a se discutir, tiveram jogadores abaixo, acho que o Carille novamente teve erros, teve acertos, mas assim, o Santos começou esperando o São Bernardo que é o time que propõe o jogo, o São Bernardo que é o time que é bem organizado, já faz um certo tempo que o Zanardi faz um trabalho legal no São Bernardo. E deu trabalho pro Santos, marcando a pressão lá em cima. E o Santos sofreu nessa saída de bola, né? O Santos sofreu com essa marcação, principalmente lá do Felipe Jonathan, que teve um início de jogo bem ruim. Foi salvo ali pelo Joaquim várias vezes, foi salvo pelo Guilherme várias vezes. Guilherme que fez uma partidaça, cara. Caiu sim no final do jogo, mas por cansaço, que é completamente explicável, né? Completamente aceitável. O cara não parou de correr um minuto.
E o Joaquim começou meio disperso ali, mas depois fez uma grande partida, recompondo, voltando, ajudando, tirando várias bolas. E, assim, esse lado do Felipe Jonathan a gente sofreu. Aí a gente abriu o placar, conseguimos fazer um gol ali com o Morelos, né? Que ele tinha acabado de perder um gol feito. Xinguei até ele, inclusive. Mas fez o gol, conseguiu se recuperar ali, abrimos o placar, conseguimos dar uma controlada no jogo. E no segundo tempo o Santos voltou sofrendo bastante, principalmente no meio de campo. A gente perdeu bastante o meio de campo. Acho que o Otero nessa função, ele acaba ficando um pouco perdido. E ele não tem essa recomposição de meia que a gente precisa. Então acaba que sobrecarrega muito o Pituca e o João Schmidt nessa função de conter ali o meio de campo. E nisso o São Bernardo se aproveitou e o gol dele saiu justamente nisso. Saiu ali justamente na posição do meio. O Gil não marcou em cima, acabou dando espaço para o atacante do São Bernardo chutar. Faltou volantes ali para não deixar esse chute acontecer. E isso não foi só uma vez. Logo após o gol do São Bernardo, eles tiveram outra chance de frente. E exigiu uma grande defesa do João Paulo. Então o Carille precisa corrigir isso. A gente precisa sofrer menos ali naquela posição ali de volante, na cabeça de área ali. Acredito que com a volta de um meio de campo, o nosso meio campo tende a ficar mais compacto. Espero que o Juliano volte, né? Porque a gente não sabe, aparentemente ele ia voltar, acabou que não voltou. Não sei se ele sentiu novamente, eu acabei não vendo isso. Espero que ele consiga voltar quanto antes, que o Santos consiga preservar ele para que ele volte, né, aí na fase de mata-mata e volte bem. A gente precisa de um meio de campo. Os pontas, o Pedrinho começou mal, depois se recuperou, correu, ajudou bastante na marcação. Teve uma bola que ele voltou, né, correndo e salvou, que foi importantíssima. O Morelos, acredito que teve uma partida ok, fez o gol, perdeu um gol feito, mas voltou, tentou participar, tentou criar jogadas. Nosso meio de campo, né, igual eu já falei, o Otero ficou um pouco perdido, teve uma bela bola dele pro gol, né, ele que inverteu a bola pro Pedrinho. O João Schmidt e o Pituca fizeram uma partida boa. Eu vi alguns torcedores reclamando, inclusive, do João Schmidt, que ele caiu. Pô, gente, o João Schmidt não vai jogar todo jogo em alto nível. Tem jogo que ele vai jogar menos, tem jogo em que ele vai jogar o que ele já jogou nesse campeonato e tá tudo bem. Hoje eu acredito que ele jogou muito bem, inclusive. Recuperou as bolas, bloqueou vários chutes, roubou, iniciou várias jogadas e tentou lançamentos. Fez um bom jogo, um jogo bom, um jogo que a gente precisa que ele jogue. E ele não precisa ser espetacular todas as partidas, né? Tô vendo alguns torcedores falando que ele foi mal, mas não é que ele foi mal. Ele só não foi espetacular igual ele vinha sendo. Fez uma boa partida, o Pituca fez uma boa partida. Acho que alguns erros de passe que eles tiveram ali que tem que melhorar, mas no contexto geral foram bem sim. A dupla de zaga eu já falei do Joaquim, que foi bem, né? Começou mal, mas foi muito bem, recuperou durante o jogo, roubou várias bolas, bloqueou vários chutes, ganhou na corrida de vários atacantes e cortando algumas jogadas. O Gil, alguns lances, ele parece meio disperso, mas longe de dizer que ele foi mal, fez uma partida boa também. E os laterais, né? O Felipe Jonathan foi um ponto fraco no começo do jogo. O São Bernardo explorou bastante o lado dele ali. Então tem que corrigir isso. O Felipe Jonathan tem que ficar mais atento, né? A gente sabe que ele tem uma deficiência defensiva, mas hoje o São Bernardo aproveitou muito esse espaço dele. O Aderlan fez uma partida ok, nem apareceu tanto assim, né? Mas faz o básico, ajuda na marcação, ajuda na saída de bola. Alguns lances ele fica um pouco perdido também, mas longe de ter ido mal. Fez uma partida ok. E o João Paulo teve azar, né? Pouquíssimas bolas foram de fato no gol. A do gol, né? Que bateu nas costas dele, entrou. Não vou falar que foi culpa dele. E um chute que ele defendeu que foi perigoso, né? Um chute que foi no gol. Logo em seguida do gol do São Bernardo, ele pegou ali. Então não foi tão exigido assim. Fez uma partida boa. Acho que longe de dizer, né, que ele foi mal. Dos que entraram, o Bigode fez o gol. Foi bem. Já tinha criado uma grande jogada, né? Que o Furt acabou chutando pra fora. O Patati entrou bem. Acredito que dentro do potencial dele, né? O Patati é um jogador que tem uma certa limitação. Eu não sou grande fã dele. A gente sabe que ele tem até certa habilidade e tudo mais. E hoje ele ajudou. Ele entrou, criou jogadas, tentou. Acho que ele tem que ter um pouco mais de calma ali na hora de finalizar, mas ajudou também. E dos que entraram, o que eu vou citar aí como destaque são os dois. O Rincon apareceu pouco, né? Então não teve tanta participação assim. E o Furt, que foi bem, participou do gol, teve uma chance, chutou pra fora, mas conseguiu ganhar várias jogadas ali no pivô, dominou bolas ali importantes. Foi bem o Furt hoje. Acho que o Carille errou de novo na postura, ele acabou sacando o Otero e colocando um 4-2-4 novamente. Isso é errado. O Santos já estava sem meio, ele vai e ainda tira mais um meio de campo, né? Então a gente acaba cedendo mais espaço ainda pro São Bernardo jogar ali. Já ficou claro que 4-2-4 é um tipo de jogo que o Santos não funciona.
E hoje, novamente, o Carille usou isso. E eu acho que é errado. Precisa corrigir isso. A gente não pode usar 4-2-4. A gente precisa de um meio de campo preenchido. Esse time do Santos funcionou e foi bem quando tinha um meio compacto. E não vai dar certo, não vai funcionar com 4 atacantes. Acho que isso precisa ser corrigido. O Carille precisa rever isso. Num geral, eu acho que foi bacana. Valeu demais pela festa. O torcedor santista está de parabéns. Um domingo aí legal, um domingo bacana, vitória do Santos, e é isso, líder geral, líder aí do campeonato, e torçamos para que a gente consiga terminar essa fase de pontos na liderança, porque isso ajuda bastante na sequência do campeonato. Se você ficou até aqui, eu te agradeço, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta aí o que você achou, um grande abraço, até mais.